Olá, meus queridos, como vocês estão? Bem? Então vamos falar hoje sobre esses dois livros. Vou começar com esse em ordem cronológica de lançamento, né? Esse livro aqui foi escrito, reunido todas essas informações pelo Arnold Schwarzenegger. Eu não sei pronunciar esse nome, enfim. Esse autor é um autor especialista em casos de serial killers e tal. Ele reuniu vários fatos para a construção desse livro, que foi publicado aqui no Brasil, e que é o Serial Killers, Anatomia do Mal. Esse livro aqui é um livro bem completo, eu considero ele como um compêndio sobre serial killers. Ele conta como é que os termos do que é serial killers, do que é psicopata, do que é assassino em séries, entendeu? Todos esses termos esse livro aborda e é bem interessante. Ele aborda também aquela questão da ordem cronológica de quando surgiu o primeiro psicopata, o primeiro serial killer, e vários fatos, né, sobre esse tema. Eu marquei algumas coisas aqui que achei bem interessantes nessa edição, que vem, sim, aliás, essa edição é capa dura e vem bastante gravuras, essas imagens bem aterrorizantes, né, da época. Uma coisa que é bem legal nessas edições é porque ele vem grifadas assim, com termos, com as partes mais importantes, né? E vem muitas fichas de assassinos e tal. E é dividido em tipo estudos de caso. Eu considero assim, porque na minha área eu considero estudos de caso, né? Por exemplo, aqui também é estudos de caso. Aí aqui fala, por exemplo, do cara, do psicopata, e diz qual o tipo de crime que ele cometeu, a pena dele, o ano que aconteceu, aliás, o ano em que ele nasceu e morreu, creio que seja isso, não me lembro mais, e a história em si, todinha desse caso. Aí é interessante que no final tem outros casos menores que não teve tanta ênfase, mas esses estudos de casos aqui são casos bem cruéis e chega a ser muito forte. Eu considero esse livro aqui não é para todo mundo não, eu demorei muito tempo para ler, eu acho que demorei mais de um ano, sério mesmo, porque eu via lendo aos poucos, pelo fato de esse livro ser um pouco forte. Mas esse livro aqui é um livro assim, eu não vou falar de todos os detalhes tipo das histórias, porque são histórias muito fortes e eu acho que nem todo mundo quer ouvir esse tipo de história, eu não acho legal, né? Então, esse livro aqui, ele é interessante pelo fato de que ele aborda os termos de psicopatia, de psicopata, de serial killers, como surgiu, quem foi o primeiro, aqueles casos da Idade Média. É bem interessante, ele tem uma ordem cronológica muito boa. E esses casos, né, estudos de casos que são numerados e contam bem aprofundado todos o delito desses assassinos que ele escolheu para esses estudos de casos. Uma outra coisa bem interessante nessa edição da Dark Side Books é que ao final ele vem, por exemplo, o que os serial killers, por exemplo, livros que foram baseados em histórias de serial killers, bem legal, viu, gente? Bem legal, por exemplo, aqui, Psicose, que deu origem ao filme do Alfred Hitchcock, Dragão Vermelho, do Thomas Harris, que é aquela edição do Hannibal, né? Joyland, do Stephen King, bem legal, acabei de ler recentemente, muito bom. A Coisa, It, a Coisa também, tudo é baseado em histórias de serial killers. Também outro bem um clássico, que é o Perfume, do Patrick Süskind, acho que é assim. Enfim, filmes também que foram baseados, como eu já disse.
Massacre da Serra Elétrica, como eu já disse, Psicose, Massacre da Serra Elétrica. Muito bom, gente, muito bom. Aí também tem séries, aqui eu marquei também, séries como Dexter, CSI, Criminal Minds, e Bates Motel, Hannibal, enfim. É um compêndio, eu considero isso aqui um compêndio, tipo, para quem não sabe o que é serial killer, para quem não conhece o que é, para quem não conhece o que é serial killer e quer se aprofundar um pouco mais. E agora, se prepare, que é um livro muito pesado, muito denso, e eu aconselho ler aos poucos, porque não é um livro assim, corrido, entendeu? Tipo uma história só. São várias histórias, são vários estudos de caso, e no início uma introdução muito boa, explicando do que é serial killer, do que é psicopata, do que é assassino em série, assassino relâmpago, todos esses termos. É muito interessante para quem quer saber mais sobre isso. Espero que a Dark Side Books lance mais livros assim. Certo, gente? Uma boa dica para quem gosta desse tema. Serial Killer, Anatomia do Mal. Outro livro que eu li recentemente, faz alguns dias, é socialkillers.com, que é da R.J. Park e J.J. Slate. O R.J. Park ele é um canadense também especialista em histórias sobre serial killers, e a J.J. Slate, que é uma americana também, especialistas em livros de serial killers, tudo baseado em histórias reais, como aquele outro que eu falei. Todos são baseados em histórias reais, gente. São livros muito fortes. Esse aqui é um livro mais tranquilo de ler, porque esse livro aqui, ele aborda simplesmente, histórias de serial killers que originou-se através... Não é essa palavra originou-se correta, mas tipo, são serial killers que buscavam suas vítimas através das redes sociais, como por exemplo o Facebook e outras redes sociais como bate-papos. Antigamente, logo quando o boom da internet surgiu, tinha muitas salas de bate-papos com temas variados, para solteiros, para sexo, enfim. E aqui é basicamente coisas dos Estados Unidos, gente, tanto aquele quanto esse. Mas além do mais, ali tem uns casos, se eu não me engano, tem alguns 2 ou 3 casos do Brasil que o autor pegou, aquele outro livro, ele aborda casos do mundo todo, esse também. Só que isso aqui é tudo originado através da internet, como eu já disse, que eles procuravam suas vítimas a partir de redes sociais. Aqui ele é bem interessante porque lá nos Estados Unidos tem uma rede, um site chamado Craigslist. Eu acho que é isso, bota aqui embaixo para vocês verem corretamente. Craigslist é um site que oferece serviços, tipo, eu estou oferecendo um serviço de, sei lá, de aulas de matemática, aulas de química, então eu vou botar lá, para quem quiser, eles me contatam através desse site. Por exemplo, lá tem de tudo, faxineira, jardineiro, e também tem acompanhantes, essas coisas, sabe? Também tem uma parte só de produtos eróticos, e é um site muito famoso, muito comum lá nos Estados Unidos, que é Craigslist. Então, esse site aí, ele é basicamente, foi meio que os serial killers, os psicopatas que procuravam suas vítimas na internet, eles olhavam muito esse site, visando muito, procurando, por exemplo, contratava acompanhantes. Então ele entrava em contato através daquela pessoa que estava oferecendo esse serviço, através desse portal Craigslist, e para atrair a vítima para a morte. Também outros sites como o Facebook, que até aqui nesse livro é uma coisa bem interessante, que ele diz que o Facebook hoje é a rede social que os serial killers e psicopatas mais buscam vítimas, e pessoas ingênuas continuam entrando nessa onda, né, de se encontrar com pessoas estranhas. Isso não deve acontecer. Esse livro aqui, ele aborda basicamente isso. Essa edição é muito bonita, vou falar um pouco dessa edição. Ele tem essa folha de guarda, que é aqueles tipo QR Code, e a cada história em si, porque aqui é um compêndio, tipo histórias tipo casos, né? Cada caso aqui, casos reais, que ele fala
a história de cada caso e cada pessoa. Então, ele, por exemplo, esse carinha aqui, aí ele fala que foi o primeiro serial killer da internet, ele diz o que é. Aí vem o QR Code que você usa lá teu celular e vai diretamente para um site lá dentro do site da Darkside Books e confere algumas informações mais detalhadas sobre esse assassino. Aí aqui conta a história também do assassino, o que ele fez e tal, como é que ele buscava as suas vítimas e o seu destino. E seu destino, se ele está preso ou não. E uma coisa que é bem interessante nessas edições, como é uma edição feita lá nos Estados Unidos, então quem traduziu, o editor, enfim, ele pegou e fez umas notas de rodapé, por exemplo, quando o autor, o R.J. Park, terminou de escrever esse livro, o caso ainda não tinha sido fechado, por exemplo, o assassino não tinha, a pena dele ainda não tinha fechado, por exemplo, ele estava no corredor da morte, ele estava em julgamento. Então, quando ocorreu a tradução aqui para o Brasil, a Darkside Books teve esse cuidado de fazer uma notinha de rodapé explicando, pesquisou, né, e viu qual foi o destino do assassino, se ele já foi morto, se ele ainda está no corredor da morte esperando a sentença de morte, ou qual foi o seu veredito final. Bastante esse livro, um livro incrível, sem precedentes, assim, que para quem gosta mesmo desse tema, espero que a Darkside Books lance mais livros desse tema. Muito bom, gente, muito bom. É um livro, assim, forte, como eu disse, mas não tão forte quanto aquele, porque aquele é muito cruel. Esse aqui tem suas crueldades, mas não chega nem perto daquele. Aquele é muito cruel. Aquele ali, teve casos de que eu precisei, parar, ler outra coisa e tal, porque é forte. E olha que eu sou acostumado a ler livros de terror e tal, mas é porque aqui é diferente, gente. Aqui são fatos reais. Tudo isso aqui são fatos reais. E eu tive pesadelo com aquele livro. Sério mesmo. São livros muito fortes. Eu acho que vale muito a pena a leitura desse livro para quem gosta do tema. É um livro mais leve em relação àquele, como eu já disse. E esse livro aqui, ele serve como um alerta para pessoas que se relacionarem com outras pessoas através da internet, de redes sociais, enfim. Não se encontrar com estranhos, gente, porque ninguém sabe a cabeça ou pela pessoa o que está ali por trás, né, do que ela quer realmente. Então tenham cuidado, esse livro aqui é um alerta, eu acho que todo mundo devia ler, apesar dele ter algumas histórias bastante fortes, mas ler com certeza. E aqui um alerta bastante é que realmente, crianças não devem usar redes sociais sem o olhar dos pais, né? Sempre estar ali de olho, porque ninguém sabe com quem ela está se relacionando. Porque aqui tem umas histórias também de pedófilos que buscavam pessoas, adolescentes, crianças, através da internet para matar, simplesmente, e molestar sexualmente. Então, gente, esse livro aqui é incrível. Aconselho todos leem, apesar das histórias fortes, porque é um alerta. Com hoje, o mundo da tecnologia está cada vez mais na palma da nossa mão, como smartphones, tablets e N outras coisas. Vale a pena a leitura desse livro como alerta, ok? Li esses dois livros de serial killer, mas tem outros 2 livros que a Darkside Books lançou, que eu quero ler, não sei se ainda vou ler esse ano, que é esse livro aqui da Ilana Kazoy, que aqui é a história que ela fez, que a Ilana Kazoy é uma brasileira que é especialista em serial killers. Então ela fez um livro que ela publicou, que é Made in Brasil, que são casos de serial killers brasileiros, e Louco Cruel, que já é um apanhado que ela fez no mundo. Com certeza tem casos aqui desse Louco e Cruel que tem nesse outro aqui grandão, Anatomia do Mal. E o outro livro que eu quero ler, que é um dos serial killers mais famosos do mundo, é o Manson. Quero bastante ler esse livro da Darkside Books. Em breve, eu não sei se vou ler esse ano. Talvez deixe pro ano que vem. Espero que a Darkside Books lance muito livros assim, que são muito bons. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha e ajuda a divulgar o canal. E até mais.